Existe um conceito já até um pouco batido, mas que não deixa de ser real, que diz que a família é a célula da sociedade. Então, da mesma forma que uma célula doente, uma única célula que começa doente, vai adoecendo aos poucos o corpo todo, uma família doente vai adoecer a sociedade. Então, obviamente, que se você quiser adoecer a sociedade, se você quiser levar uma multidão ao erro e ao equívoco, o lugar privilegiado para se atacar é na família. E é isso que acontece, esses ataques acontecem porque nós vivemos o tempo inteiro em um grande conflito, não só entre nós que estamos aqui encarnados, mas também com muitos espíritos ainda distantes da luz e do bem, que a doutrina espírita chama de obsessores. Esses espíritos, eles têm uma hierarquia muito bem estruturada, eles se organizam com intenções extremamente específicas e de forma muito organizada, levando ainda em consideração que eles têm a vantagem de se encontrar invisíveis aos olhos de muitos de nós. Eles conseguem influenciar profundamente as nossas vidas em vários momentos. Inclusive, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o nível de influência que os espíritos têm sobre nós, eles respondem que é tão grande, eles influenciam tanto que em muitos momentos a nossa vida é comandada por eles. E sempre nas dificuldades ou em períodos de crise, eles se aproveitam disso e acontece uma exacerbação desses ataques, principalmente na família, que é então um lugar privilegiado para que eles consigam alguma coisa. Mas por que a família é tão importante? As pessoas que fazem parte da nossa família, elas são pessoas essenciais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Assim como nós também somos essenciais para a evolução e para o crescimento da nossa casa e dos nossos familiares. O núcleo familiar, ele é um treino que nós temos a cada encarnação para que a gente possa, a partir dos elementos que a gente constrói ali na nossa casa, aprender a respeitar as diferenças, aprender a caridade, aprender a ser uma pessoa melhor. Por isso que eu não posso me excluir do ambiente familiar. Na medida que eu tenho que tolerar os meus irmãos, as minhas irmãs, meus pais, meus avós, o marido, os filhos, essa tolerância, essa vivência familiar, ela vai me capacitando para que eu possa depois, então, suportar os outros ambientes da vida que vão ser ainda mais hostis, que vai ser o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente escolar, o ambiente social de uma forma mais ampla. E se eu não consigo desenvolver em casa essas habilidades de paciência, de tolerância, de diálogo, naturalmente eu vou para fora, eu vou para a sociedade com essas incompetências. E nos outros grupos eu reedito todos esses conflitos que eu não consegui resolver na minha casa. Então, aquele pai que eu tenho e que eu não gosto e que eu não respeito, depois vai virar aquele chefe que eu também não gosto e que eu também não vou respeitar. Porque a gente sabe que o plano de Deus é para que a cada existência a gente cresça moralmente, não só intelectualmente. E a família é um treino para isso. Se dentro da família você não conseguiu aprender essa lição, você vai ter que aprender isso em outra situação da sua vida. Então, se você rejeita experimentar o respeito pelo seu pai, pela sua mãe, você vai ser obrigado pela dor a respeitar as outras autoridades que vão se fazer presente na sua vida. Então, se você não conseguir respeitar essas outras autoridades, você vai se destruir nesse processo. Porque ao contrário dos nossos pais que ficam ali num ciclo repetitivo de perdão, mesmo estando magoados, aquela outra pessoa de fora, se você chegar lá e tratar ela mal, da forma que você trata uma pessoa dentro da sua casa, às vezes, essa pessoa vai ficar magoada com você e você vai criar um inimigo. E aí você se torna uma pessoa cercada de inimigos pela sua incapacidade
de conviver com os outros, porque você ainda não aprendeu que numa sociedade nós temos que respeitar as pessoas, mesmo que a gente discorde da forma que elas são. É importante notar que Moisés, quando trouxe os mandamentos, ele não disse para a gente amar pai e mãe, ele disse que a gente tinha que honrar pai e mãe. Porque dizer que a gente precisa amar pai e mãe, seria implicar que todos os pais seriam extremamente competentes e amorosos. E muitos não são. Mas quando ele diz que a gente precisa honrar pai e mãe, significa dizer que mesmo que eles não cumpram esse papel que às vezes a gente espera de uma família, de propaganda de margarina, mesmo que eles não sejam o pai encantado que o vizinho tem e eu não tenho, mesmo assim eu tenho que honrá-los, porque se Deus os colocou numa posição hierárquica superior à minha, é porque por algum motivo eu preciso respeitá-los. E se eu não fizer isso, se eu não aprender essa lição, eu vou reproduzir isso na minha vida até que eu consiga aprender. Eu não tenho como fugir desse aprendizado. Na nossa concepção espírita, isso fica muito mais fácil, muito mais claro de entender, porque nós sabemos que muitas das pessoas que nascem na nossa família e com as quais a gente convive, são pessoas com quem a gente traz uma afinidade, um laço de outras vidas. A gente traz, às vezes, uma continuação de um amor de outras existências. E algumas dessas pessoas nós trazemos antagonismos, nós trazemos conflitos, que são em cada encarnação uma oportunidade que nós temos para que a gente possa renascer na nossa família com pessoas com as quais nós tivemos dificuldades em outra vida, para que nós possamos, através dessa convivência familiar, transformar relações que no passado foram de ódio, de mágoa, de traição e até de morte, em uma relação familiar de amor. Óbvio que quando nós nos encontramos com pessoas assim, a relação é muito mais tensa do que quando nós nos encontramos com outras com quem nós temos uma ligação, um amor de outras vidas já. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão explicar pra gente que existem dois tipos de família: as famílias espirituais e as famílias consanguíneas. Então, as famílias espirituais são aqueles com quem você já traz um laço de amor de outras vidas. E nem sempre quem é da sua família consanguínea é também da sua família espiritual. Mas isso não quer dizer que porque um indivíduo da sua família você não tem afinidade e ele não é da sua família espiritual, então você tem o direito de rejeitar essa pessoa. Não. Se Deus quis que essa pessoa nascesse na sua família consanguínea nessa encarnação, é porque Ele quer que a partir desse momento, a partir dessa encarnação, vocês se tornem também família espiritual. Então essa é a chance para vocês reconfigurarem essa situação. Não é por acaso que isso acontece. Então, se nós somos atacados constantemente pelo plano espiritual inferior, quanto mais fortalecidos nós estivermos, quanto mais fortalecida estiver a nossa família, mais difícil é a queda. Agora, se nós estivermos dispersos, se nós estivermos com ódio mútuo, indiferentes uns aos outros, isolados, nós ficamos mais vulneráveis e aos ataques mais simples a gente cai. Então nós precisamos estar atentos a esses ataques e nos perguntar quantas vezes eu tenho sido o instrumento desses ataques. Quantas vezes eu tenho sido aquele que cede lugar ao ataque na família? Ou quantas vezes eu sou aquele que apazigua? Quantas vezes eu sou aquele que, percebendo esses ataques, chego lá para colocar panos quentes na situação? Então, que tipo de instrumento eu estou sendo na minha família? Eu estou sendo um fantoche da espiritualidade inferior ou eu estou sendo um semeador do Evangelho? E para a gente entender o quanto cada um de nós tem um papel importantíssimo dentro da família e como nós podemos fazer a diferença,
Eu trouxe uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que narra o momento em que Paulo foi preso injustamente, e aí ele fica lá com Silas, preso, os dois. Durante a noite acontece uma grande tempestade e as celas da prisão se abrem por causa dessa tempestade. E aí de manhã, quando o carcereiro acorda, ele se assusta ao ver aquilo e ele imagina que todos os presos já devem ter fugido porque as celas estão abertas. Então ele começa inclusive a pensar em dar fim à sua vida. E quando ele vai para fazer isso, ele escuta Paulo lá de dentro, falando assim: não faça nenhum mal a você. E aí ele vai ver o que estava acontecendo, e ao chegar lá, ele vê todos os presos reunidos em torno de Paulo e de Silas. Os presos não haviam fugido, porque Paulo, com a mensagem do Evangelho, havia fascinado de tal modo aqueles irmãos, que haviam ficado todos ali. E aí, diante daquela cena, o carcereiro ele se ajoelha diante de Paulo e pergunta como ele poderia se converter, o que ele precisava fazer para ser salvo. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando a gente tira só esse final, só essa frase, serás salvo tu e tua casa, do contexto, a gente pode criar uma falsa impressão de que mesmo que na minha casa todos estejam vivendo uma vida equivocada, se eu estiver vivendo uma vida equilibrada, então eu vou conseguir salvar todo mundo. Mas não é bem assim, porque apesar do nosso processo evolutivo acontecer em grupo, ele também é ao mesmo tempo individual. Então, isso não quer dizer, numa visão simplista, que a minha fé vai resolver a falta de fé, a falta de sintonia espiritual dos outros. Então, falar que tu e a tua casa será salvo não significa dizer que eu vou fazer o trabalho dos outros. Mas nós temos que entender que eu não consigo mudar a conduta dos outros. Porém, se na minha casa tiver ao menos uma pessoa equilibrada, isso vai repercutir na casa toda. Se numa casa com 10 pessoas, as 10 pessoas estão em desequilíbrio, é muito mais complicado do que se ali dentro eu tiver pelo menos uma pessoa equilibrada. Porque essa única pessoa que conseguir ficar equilibrada, ela vai se tornar o eixo sobre o qual todos os outros vão começar a tentar se centrar para buscar o seu autoequilíbrio. Mas então, até que ponto será que eu posso interferir na vida dos meus familiares para ajudá-los a melhorar a sua condição de sintonia com Deus? E que tipo de representante eu sou naquela família? Porque se eu sou alguém que diz seguir o Evangelho, eu tenho que mostrar que esse Evangelho causa transformação. Só que aí muitas vezes, quando você começa a expressar esse desejo de transformação, esse desejo de melhoria, de buscar uma sintonia com o Evangelho de Jesus, você acaba sendo incompreendido no lar pelos outros que ainda não buscam a mesma coisa. E para refletir um pouco sobre isso, eu trouxe um trecho do livro Vinho de Luz, capítulo 88, onde Emmanuel nos traz algumas considerações sobre essa passagem do Evangelho, e ele foca principalmente nesse final que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o título do capítulo é Tu e Tua Casa, para a gente refletir como que a nossa entrega, o nosso compromisso de fidelidade com a mensagem do Cristo pode impactar naqueles que estão ao nosso redor. É claro que o verbo crer, no contexto do Evangelho, ele tem um sentido muito mais amplo do que apenas no âmbito de acreditar. Ele tem um sentido no contexto do Evangelho, um sentido mais profundo, que implica em transformação de vida, implica em transformação de condutas, em mudança de caminho, a partir da mensagem do Cristo. Então, quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, ele está dizendo que aquele que se propõe verdadeiramente a vivenciar os ensinamentos de amor e caridade trazidos por Jesus no Evangelho, vai acabar naturalmente, como uma consequência disso,
impactando e envolvendo os seus familiares e a sua casa nesse caminho também. Emmanuel começa o texto dizendo assim: geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. É natural que toda vez que você muda a conduta, você vire motivo de críticas. Você saiu do padrão da maioria, você virou motivo de críticas. Só que, infelizmente, a conduta da maioria das pessoas, hoje em dia, ainda é uma conduta equivocada. E aí você pensa, então eu vou ficar na minha, eu vou ficar bem quietinho, não vou falar muito sobre a minha religião, sobre o que eu acredito, eu vou ficar bem oculto. Mas como é que uma conduta pautada na luz pode ser obscurecida? Jesus já dizia que você não pode colocar a luz embaixo do alqueire. Não tem como, não adianta, a luz vai ser vista e a luz é para ser vista. Se o mal tenta nos influenciar o tempo inteiro, se o mal tenta ser proeminente, por que a luz não deveria ser proeminente? Por que a luz não deveria ser vista? Se o mal tenta nos inspirar, a luz tem que nos inspirar também. Nós não podemos nos fixar demais na opinião dos outros e esquecer daquilo que deve ser o nosso foco principal, que é a vivência do Evangelho no nosso dia a dia. Só que muito cuidado para quando você começa a buscar essa transformação, você começa a tentar se melhorar, não começar a achar que porque você está fazendo isso, então você é melhor que os outros. Muito cuidado ao julgar o outro, porque talvez naquele ponto que você está olhando, o outro realmente seja inferior a você, mas provavelmente em alguma outra coisa ele é muito superior a você. Então, a gente tem que olhar para os outros como um conjunto, sem focar só nas imperfeições das outras pessoas. A gente não pode olhar só para as nossas competências e para as incompetências do outro, senão a gente vai ter uma visão totalmente equivocada das coisas, uma visão totalmente errada da vida. Emmanuel prossegue dizendo assim: tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem no âmago do coração. Então, se você começa a se sentir excluído da família, isso quer dizer que você foi tocado pelo Evangelho apenas intelectualmente. Porque se você for tocado pelo Evangelho emocionalmente, você não se sente excluído, porque você entende a família. Você entende, eu já estive nesse ponto de olhar para o outro que está tentando se melhorar e pensar, é metido a santo. Você entende, eu já pensei desse jeito, eu já falei esse tipo de coisa, eu já fui assim. E qual é o meu papel agora, então? O meu papel é ajudar para que eles despertem, sem ficar me irritando porque eles ainda não conseguiram se despertar nesse aspecto da vida. E sempre com muita paciência de entender o tempo e o processo de cada um. Então, ao invés de ser um evangelho que me exclui, é um evangelho que me aproxima. Kardec disse já: espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos, porque é preciso que o sentimento e o conhecimento consigam andar lado a lado. Esse evangelho, ele tem que tocar o meu coração, porque é só quando ele consegue tocar o meu coração que ele vai ser capaz de gerar a mudança necessária. Emmanuel prossegue dizendo assim: por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta?
Ou seja, o bem que eu vou fazer no meu contexto familiar, sem ficar jogando na cara, sem ficar querendo reconhecimento, sem ficar querendo palmas. Eu preciso ser um ponto de luz e não um ponto de conflito e de discórdia. Esse evangelho que eu busco, ele não pode ser algo que venha a trazer ainda mais dor e conflito para minha família. Pelo contrário, ele tem que ser algo que a partir de mim seja o elemento de união da minha família. E é isso que Emmanuel está dizendo nesse texto, e também é isso que Jesus vai dizer para Joana de Cusa, como está no livro Boa Nova, capítulo 15. Porque o caso de Joana era um caso desses. Quando Joana aceita o Mestre, quando ela aceita o Evangelho e ela começa a aplicar suas lições, ela no seu lar não contava com a compreensão do marido, que tinha uma busca religiosa apenas formal, apenas visando o interesse, uma busca religiosa só por conveniência. E ela, buscando viver o Evangelho, muitas vezes tinha que lidar com a rispidez, com a incompreensão e com o sarcasmo do marido. Então ela procura o Mestre Jesus, abatida diante dessa circunstância, pedindo orientação do que fazer. Se ela deveria tentar converter o marido, se ela deveria tentar impor o Evangelho ao marido. Ela pergunta se Jesus não julgava acertado que ela lutasse por impor os princípios do Evangelho ao seu marido. Se impondo esses princípios, ela não estaria reformando ele para o céu e para o reino de Deus. E aí Jesus serenamente responde para ela assim: Joana, quem sentirá mais dificuldade para estender a mão? Aquele que já alcançou a margem segura do conhecimento espiritual, ou aquele que se debate ainda entre as ondas da ignorância e da incompreensão? Quem tem mais chance de estender a mão? Em outras palavras, quem tem maior responsabilidade de doação, de compreensão e de perdão? Quem conhece Jesus ou quem ainda o desconhece? E aí Jesus prossegue dizendo assim: quanto à imposição, Joana, a gente poderia pensar o seguinte: por que Deus não impõe a sua verdade aos seus filhos? Por que nem Deus impõe a sua verdade? A gente não vê Deus impondo aos seus filhos: acreditem em mim, acreditem na minha lei. A gente não vê Deus se impondo a ninguém. Tanto é que muitos nem nele acreditam. E ele respeita isso. Então, olha a pergunta que Jesus faz: por que ele não se impõe? E aí, no texto, Jesus vai tecendo várias considerações, até que ele diz assim: Deus não extermina as paixões, Joana, ele as transforma. Deus não impõe a reforma aos seus filhos, ele os esclarece no momento oportuno. Então, Deus age com sutileza. Deus é aquele semeador silencioso que vai operando sem concorrer com as nossas vaidades. Deus é essa grande força silenciosa que move a vida, que move os destinos e que vai com muita paciência e sempre com esperança, aguardando a resolução dos seus filhos, até o momento em que, enfim, o filho decide retornar ao pai, o filho se dirige de volta a ele, e ele, como naquela figura linda da parábola do filho pródigo, abraça o filho, recebe o filho de braços abertos. É isso que Deus faz, é assim que ele age. Então, olha que interessante, nem mesmo Deus impõe aos seus filhos. Então, por que eu vou querer me impor? Por que eu vou querer impor a minha religião ou a minha visão? Deus age no momento oportuno, ele age com sutileza. Ele vai semeando aos poucos e ele vai dando ao tempo o trabalho que lhe cabe. Ele vai deixando que o movimento de busca parta de nós, porque só assim esse vai ser um movimento efetivo, um movimento sólido e duradouro, só quando ele partir de nós. E aí, em determinado momento, Jesus continua dizendo assim: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu
nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Aplica com ainda mais proveito, com ainda mais entrega, o que tens aprendido. Eis o recurso mais valioso que tem para a regeneração dos teus e da tua casa. Então lembra lá do versículo que dizia: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, começando por você, nesse exercício de fidelidade aos ensinamentos de Jesus, você está aos poucos construindo um caminho para você e para sua família. Então não perca tempo com discussões intermináveis. Espere o momento certo de agir, o momento certo de falar. E quando você perceber que aquele coração está aberto, aí sim você vai lá e semeia. Mas voltando lá então ao texto de Emmanuel, no Vinha de Luz 88, ele prossegue dizendo assim: o conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Então, a partir do momento que decido vivenciar o Evangelho de Jesus, eu vou iluminar o caminho das pessoas que me cercam, com a minha sintonia, com o meu amor, com a minha bondade e com o meu exemplo. Mas eu não vou fazer com que essas pessoas caminhem. Isso é uma escolha delas. Eu posso colocar uma luz no escuro, mas é você que vai escolher se você quer caminhar ou não. E aí o que a gente faz se a pessoa não quiser caminhar? A gente apaga essa luz? Não. Você espera e mantém a luz acesa, porque um dia essa pessoa vai querer caminhar e o caminho lá estará para ela seguir. Não existe nada que acontece de repente, e o nosso próprio processo também foi com idas e vindas. O processo dos outros vai ser da mesma forma. Então, um coração que vivencia o Evangelho, ele abre caminho para a família inteira. E quando Jesus consegue finalmente adentrar esse lar, a família se reconstrói. Mas e quando eu não consigo nem conversar? E quando o diálogo já cessou? Quando o diálogo respeitoso já acabou, não adianta você tentar conversar. Esse é o momento que você tem que partir para o silêncio. E quando você vai para o silêncio, você tem que utilizar do grande instrumento, que é muito pouco utilizado por nós, o grande instrumento de transformação das nossas vidas e da vida dos outros, que é a prece. Porque a prece é um instrumento que nós temos de acesso ao coração daquela alma eterna. Eu não estou me entendendo com tal pessoa, mas eu posso emanar amor e perdão num diálogo silencioso de prece. Só que uma prece sem pressa, sem ansiedade e sem fantasias de resultados instantâneos. Uma prece com disciplina e consistência. Porque do mesmo jeito que todos os dias o mal tenta me inspirar, eu tenho que todos os dias sintonizar com o bem, em prece, sintonizar com o bem que também quer me inspirar. Eu preciso deixar de ouvir a agonia do mundo lá fora para, em estado de prece, conseguir me conectar com Deus. E se você tem muitos conflitos, você pode então eleger uma pessoa para começar um trabalho consistente e diário de preces. Uma prece que seja coerente, sem ser infantil. Uma prece que não é aquela prece que pede, ai Deus, mude tal pessoa. Não, aquela prece que pede, Deus, me ajude a me apaziguar, me ajude a reconhecer a minha cota de equívocos nessa relação, me ajude a acabar com essa mágoa, com esse ressentimento, me ajude a preparar o meu coração para o diálogo, me ajude a estar aberto para o diálogo, para que quando isso acontecer, eu não tenha mais raiva, eu não tenha mais ódio, eu não tenha mais mágoa.
me dê abertura para esse diálogo. Essa é uma prece onde eu peço para me transformar, para encontrar o outro, e não uma prece em que eu peço para o outro se transformar e vir ao meu encontro arrogantemente. Emmanuel prossegue dizendo assim: não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Então, antes de querer trazer o Evangelho para o lar e para os outros, eu primeiro preciso buscar a minha própria transformação. E a proposta do Evangelho, ela não é de uma santificação instantânea. É como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um combate às nossas más inclinações, é uma luta diária. E é claro que nós não podemos nos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. Tudo que Ele pede é a nossa boa vontade, é a nossa boa vontade em se transformar, é a nossa disposição em tentar a cada dia ser uma pessoa melhor, até enfim nos tornarmos o Evangelho vivo, para que possamos ser um instrumento de transformação das nossas casas. Emmanuel finaliza dizendo assim: basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzidos para Deus, tu e tua casa. Quando isso vai acontecer? Isso só a Deus pertence e às escolhas de cada um. Mas o caminho lá estará, para que esses corações um dia possam adentrar nessa jornada também. Que a família de todos nós que estamos aqui hoje seja abençoada, que o Cristo se faça presente nos nossos corações e nos nossos lares, e que nós possamos entender o nosso lar como uma oficina de retificação de almas. Muita paz a todos e obrigado pela atenção.